Aristóteles acreditava que a vida não pensada não valia a pena ser vivida. Mas qual a relação desse filósofo com o nosso capítulo? A relação se apresenta por conta de estarmos diante de uma obra onde o principal objetivo é o pensamento crítico e filosófico. E é por meio da dúvida que o capítulo nos põe a pensar sobre o que é certo dentre as diversas incógnitas que podem haver dentro das situações. É fácil optar pelo justo, mas decidir o que é justo e certo se fazer torna um caminho muito amplo. E nesse capítulo 1 da obra de Michael Sandel, Justiça, o artifício usado para instigar ao leitor ao pensamento são dilemas morais. Mas esses dilemas morais, eles não se sujeitam, não se privam apenas a esses argumentos, sendo construídos dentro do capítulo diversos fatores a mais que nos fazem pensar e dentro do mesmo parágrafo até mudar de opinião várias vezes. Trata de pensar na prática, pensar as situações de dilema morais, bem como os fatores a mais que existem nelas e que podem existir, levando em considerações diversas questões, como sociais, econômicas. Vivemos dilemas morais todos os dias, mas a questão que fica é quais a gente para pensar efetivamente. Boa tarde, tudo bem? Eu vou tentar ser bem objetiva, tá? Referente ao texto que a professora Ana Tércia nos passou, que é sobre moral e justiça, né? E a primeira pergunta, assim, quem tem direito a quê, né? O que realmente é moral para cada pessoa, realmente é de direito fazer certos tipos de cobrança. Será que essas cobranças estão corretas? Será que quando a gente assume certas responsabilidades, a gente já não está assinando um contrato de responsabilidades, ou assumindo uma responsabilidade sobre as ações e reações que aquilo pode ter, né? Será que realmente é correto cobrar alguns direitos? Na primeira parte do texto ali em que fala de preços abusivos, eu não concordo também, acho muito errado. A gente vive isso hoje, em pleno século XXI, com preços abusivos em meio à pandemia do Covid. Estamos em um estado de calamidade e mesmo assim as pessoas estão usando deste artifício para ter lucros, né? Quando a gente está vendo muita gente morrer aí a seco. Na questão do... um pouquinho de cada um, mas assim, bem rápido. Na questão, então, sobre o coração de púrpura, né? Realmente é direito querer ter mais direitos que os outros, né? E se... quando você vai lá cumprir seus deveres, não de justiça, mas os deveres cívicos, já não vai com esse consentimento de que vai dar tudo, vai dar todo o seu melhor para aquilo ali, mesmo que você possa voltar ou não, voltar com um membro a menos ou não. Então, assim, acho que já existe a consciência, né, de que você vai pra batalha e vai voltar com um peso imenso, que eu nem faço ideia do que é isso e não gostaria de saber também passar por isso, né, como essas pessoas passam. Então, eu acho que isso é uma questão de satisfação e essa satisfação vem da gente, não vai ser uma medalha, uma colocação que vai dizer que aquilo ali vai ficar bem, vai ficar melhor. Olá, boa noite, turma, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo para nós introduzirmos o nosso debate a respeito do capítulo 1 da obra Justiça de Michael Sandel. Trouxe a minha colinha aqui com algumas anotações que eu tirei da leitura, certo? Foi uma leitura que eu achei muito interessante, claro, ela é muito conceitual, muito introdutória, né, para, enfim, nos levar a este universo de Michael Sandel. O primeiro conceito que eu vi assim, direto, o que é justiça?
Para mim, na minha interpretação, justiça é a busca pela coerência. Justiça não é a mesma coisa que direito. Direito é um instrumento, né, usado para alcançar a justiça. Mas, muitas vezes, a justiça pode ser algo visto como até algo fantástico, algo ideal, algo utópico, né? Porque, enfim, a justiça é algo muito subjetivo, se pararmos para pensar, né? O que pode ser justo para mim, pode não ser justo para você, né? Mas isso já é um debate, enfim, bem mais abrangente. Mas é algo que eu vi, parece que justiça é algo um pouquinho mais distante da gente, né? Direito está mais próximo da gente. A justiça está lá distante, e nós estamos tentando alcançá-la por meio do direito. Certo? Para mim, o que é a coerência? Que é o que a justiça busca. A coerência é a reconciliação dos fatores econômicos, sociais e divinos para o reconhecimento do bem-estar, da liberdade e da virtude. Junto com essa definição e com esses conceitos, eu também abordei algumas incógnitas ou algumas perguntas, né? Que são as mesmas perguntas do escritor, tá, gente? Na verdade, as mesmas perguntas da sociedade. São perguntas sem resposta. Uma resposta, tô falando, uma resposta fixa, uma resposta já determinada, certo? Eu fiz essas perguntas, né? Eu decidi abordá-las aqui porque eu acho muito interessante para o nosso debate. A minha primeira pergunta, que eu retirei do texto, é: até que ponto a busca por virtude vulnerabiliza as escolhas? É possível construir uma sociedade dentro dos padrões capitalistas que preza pelos bons costumes e, simultaneamente, pela genuína vontade do ser humano de ter liberdade? Segunda pergunta: é possível dirigir uma sociedade sob a objetividade ou a codificação, sendo uma sociedade subjetiva e mundana? Terceira pergunta: a igualdade material ou a igualdade alcançada por uma desigualdade é justa? Quarta questão: como controlar as vantagens sobre os benefícios e quem define o que é devido a cada pessoa? O merecimento pode ser uma noção subjetiva e insaciável? Mas vamos falar agora dos casos, né, que são apresentados por Michael Sandel no capítulo, né? O primeiro caso é do bonde desgovernado, né? Que eu me peguei, quando eu li, eu fiquei meio assim, ixi, vou ter que decidir entre duas incoerências, né? Porque eu vou ter que matar alguém. Tô naquele trem. E eu pensei o seguinte: no primeiro caso, que é este que eu comentei agora, eu estou no papel de intervencionista, né? Ou seja, eu tenho que tomar uma decisão. Eu estou já envolvido no caso. Logo, eu posso agir com a razão. Podendo agir com a razão, é óbvio que eu vou pensar, por que não matar um? Quer dizer, por que não matar aquele, né, e deixar os 5 em paz? Porque matar um é muito melhor do que matar 5, né? Melhor dos piores, né, caso. Queria poder frear isso, mas como não posso frear, então eu acho que nesse caso eu pensaria mais com a razão. Iria matar aquele e deixaria os 5 em paz, né? Então, segundo caso. O segundo caso ele é diferente, mas por que é diferente? Porque eu já não tenho mais essa coisa de ser o intervencionista. Agora eu sou o observador. Eu estou fora do trem e eu posso empurrar aquele gordo na frente do trem para que ele pare e que os 5 não morram. Mas eu vou matar o gordo, né? Será que é certo? Então, enquanto o outro era mais pela razão, a gente era movido mais por razão, eu acho que esse aí a gente seria movido mais pela emoção, né? Acho que ninguém teria coragem de empurrar o gordo da ponte, né, para que ele caísse no trem. E outra coisa, como tu é um simples observador, tu não é mais um intervencionista, tu teria que, na hora, tomar assim, uma decisão, enfim, imediata, né, para poder resolver o problema. Eu duvido que tu conseguiria, né, sei lá, sair daquela posição de observador para querer entrar no problema e para querer fazer alguma coisa. Tem que ter muita cabeça fria para isso, né? Então eu acho que eu
pelo menos, seria impossibilitado, sabe, de agir se eu estivesse no segundo caso, né? Não conseguiria empurrar o gordo, talvez racionalmente seria até o ideal, né? Mas eu não conseguiria pelos meus princípios, pela minha moral. Agora sobre o segundo caso, que é dos pastores de cabras afegãos. Mas o fim da história, pra mim, eu acho que a liberação dos inocentes, né, que foi, enfim, feito pelos militares, eu acho que foi um erro, uma falha militar, né? Não deveriam ter feito isso. Eu acho que eles deveriam ter mantido eles, né, tipo, enfim, presos, e deveriam ter administrado, né, para que, enfim, um erro do que aconteceu enfim, que aconteceu não acontecesse. Né, repetir palavras agora. Faz parte da responsabilidade dos militares manterem, enfim, a segurança e o sigilo. E eles não fizeram isso, né? Foram emotivos e liberaram os inocentes e acabaram se dando mal, né? E agora eu queria que no debate que vocês pensassem nessas perguntas que eu falei, podem, né, entrar no vídeo, pausar, pensar, responder ali pra turma, né? E também que vocês falassem também a sua posição a respeito dos casos que foram apresentados na obra. Certinho, gente? Muito obrigado. Um abraço.